Fala pessoal, cheguei aqui no Vaticano, ali está a Basílica de Pedro, vou fazer minha confissão. Esse foi o ápice da minha jornada espiritual. Após tanto tempo tentando me compreender, abandonando as velhas práticas, eu finalmente vim ao Vaticano me confessar e pedir o perdão pelos meus pecados perante Cristo, os santos apóstolos e a Santa Igreja. E o mais incrível é que nós estamos em um ano jubilar, por isso que estava cheio, inclusive, de peregrinos e fiéis. Durante o ano jubilar, que acontece a cada 25 anos, além da absolvição dos pecados, quando você se confessa, quando você passa pela Porta Santa, todas as marcas dos pecados são retirados da sua alma. E logo na entrada você já vê uma das esculturas mais famosas do mundo, a Pietà de Michelangelo, com 500 anos de história. São inúmeras pinturas, mosaicos, estátuas, muito mármore e muitos detalhes, principalmente no teto da Capela Sistina. Mas algo para mim era mais importante do que tudo isso, a reconciliação com a Santa Igreja onde eu nasci e fui batizado, a Igreja Católica. E independente das minhas visões e ideologias diferentes do Papa, eu vim aqui por Cristo, pelo Graal, pela tradição. E aí, como vocês podem ver, estão os confessionários e a fila já estava lotada. Confesso que eu estava bem ansioso, porque vocês sabem o meu passado, não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil me desmontar inteiro para me refazer, principalmente depois do incidente da minha prisão na Polônia e de tanta perseguição. Mas eu senti uma paz absurda e uma sensação de pertencimento inigualável. Os confessionários são bem interessantes, eles possuem plaquinhas na frente, onde você pode ver o idioma que o padre ou o cardeal fala, assim fica mais fácil de você se confessar. Depois de 30 minutos no confessionário, sem brincadeira, gente, demorou muito, o pessoal na fila já estava desesperado. Eu finalmente saí de alma lavada e absolvido oficialmente. E aí depois eu fui ver o altar principal da Basílica, que fica acima do túmulo de Pedro, dos seus restos que estão na necrópole. Aí estão os guardas do Vaticano e a Basílica fica linda à noite com essas luzes. Saímos bem tarde, como vocês podem ver, e aí estão os 140 mártires e santos iluminados pelas luzes na noite. E aí depois à noite aproveitei para andar um pouco nas ruas do Vaticano, o menor país do mundo, dentro de Roma, e foi uma das experiências mais belas que eu já tive na vida. Se você quer saber mais, curte, comenta, compartilha para a parte 2. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe suas famílias, nossas famílias, a cada um de nós, as almas no mundo que mais precisam de Deus e também as almas que estão no fogo da purificação. Você está no canal Maria Rainha da Paz e para quem não me conhece ainda, eu me chamo Tarcísio Gonçalves. Queridos, antes de começar, vamos invocar só o Espírito Santo, e rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre, me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra os embustes e acilados do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Que o sangue de Jesus recaia sobre nós, nos inebrie, trazendo cura, libertação, paz e a unção que vem do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, o que nós assistimos aqui foi um vídeo maravilhoso, um vídeo motivador para nós. E um dos motivos pelos quais nós jamais podemos deixar de rezar por aquelas pessoas que, à nossa vista, de acordo com o nosso julgamento humano, não tem mais solução. Todo mundo pode ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse rapaz chama-se Vitor Stavali. Nas redes sociais, o influencer conhecido como Vic Vanilla, Era da religião luciferiana, se envolveu em várias polêmicas aí no passado, teve as redes sociais suspensas e hoje, nos vídeos que nós assistimos, ele estava em Roma para fazer a sua confissão, para se reconciliar pelo que ele falou com a Santa Igreja Católica, onde ele foi batizado, e também passar pela Porta Santa. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Olha só, você nota uma diferença? O antes, na religião luciferiana, e hoje, sendo cristão. Claro, amados, pelo que eu andei lendo, ele não está 100% ainda convertido, mas quem de nós está 100% convertido? A conversão é um processo diário, se faz a cada dia, com muita oração, com muito recolhimento, conversando com Deus, procurando melhorar naquilo que a Bíblia nos ensina.
vendo onde que estão os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossos vícios, o que nós estamos fazendo de errado, que não agrada a Jesus Cristo, e remediando aquela situação pelo Espírito Santo e na intercessão da Virgem Maria. A conversão, ela se faz diariamente. Sempre vamos pecar, sempre vamos ter um deslize aqui, uma queda ali, mas o mais importante na vida de um santo, o mais importante, queridos, é a perseverança. Primeiramente, é querer buscar as coisas do alto. Primeiramente, é você se identificar com Jesus Cristo e dizer: Jesus, eu estou muito longe de ser aquilo que o Senhor deseja, mas eu quero ser. Eu quero estar contigo, eu quero lutar juntamente contigo, eu quero ser de ti. Porque muitas pessoas, infelizmente, proclamam essas palavras por pura demagogia, estão num grupo de oração e, para não ficar feio para ela, ver todo mundo lá louvando a Deus: Senhor, eu quero ser de ti, Senhor, eu quero ser um cristão. Mas, de fato, aquela pessoa repete aquilo por pura demagogia, para que ninguém note que ela está em silêncio. Mas, de fato, quantas vezes que nós invocamos o nome de Jesus Cristo, rezamos um Pai Nosso, rezamos uma Ave Maria, mas, no fundo, nós estamos apenas repetindo palavras, sem trazer aquilo para nossas vidas, sem deixar que aquela oração tenha resultados em mim. Muitas vezes nós invocamos o nome de Jesus em vão, rezamos em vão. O mais importante, amados, é querer primeiramente. Saber: Jesus, eu estou no fundo do poço. Senhor, eu sou uma droga, eu sou um mísero inseto, eu sou um servo inútil, eu sou muito pecador, mas eu quero sair da onde eu estou, eu quero que o Senhor me leve para a luz. Quando a gente diz isso daqui, do fundo do nosso coração, você pode ter certeza, Jesus vai fazer a obra, a melhor obra dele na sua vida. E assim acontece com todos. Esse menino, eu vou falar para vocês uma coisa, que eu ficava indignado com os vídeos dele, falando sobre rituais, falando sobre a religião dele, né? Gente, eu ficava indignado, eu dizia: gente, um menino, não estranho o que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, tá? Um rapaz tão belo como aquele, o olhar bonito, sabe, uma pessoa bonita, mas entregue à religião diabólica. Que desperdício é esse? Olha o mal, olha quantos rituais que ele está fazendo por aí. Mas sabe de uma coisa? O povo brasileiro é um povo de oração que reza por aqueles que estão em caminhos como esse. Agora eu falo como o povo cristão, tá? Quem quiser seguir essas religiões, infelizmente, tem o livre-arbítrio. A gente sabe dos malefícios, amados. E vai dizer aqui, olha, qual que é a diferença entre o satanismo e o luciferianismo. Está falando aqui que o satanismo, né, que foi o satanismo de Anton LaVey, um dos maiores satanistas do mundo, que infelizmente morreu nesse estado, fundou a religião de Satanás. E tudo que eu via nos olhos desse homem era uma tristeza profunda. Enfim. E vai dizer o seguinte, olha só, que o satanismo, ele acredita em Satanás como entidade espiritual. Pode envolver rituais e crença sobrenatural. É minoria e não representa o satanismo em geral, né? Enfim, se o satanismo não representa o satanismo, então o que vai representar? Não é verdade? Agora é o que vai dizer aqui, luciferianismo. Foco em conhecimento, iluminação, liberdade intelectual e busca da verdade. Não vê Lúcifer como mal, mas como aquele que trouxe luz e consciência. Meu Deus do céu. Vamos na Bíblia, gente. Vamos na Bíblia, vai. Abre comigo, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18. Vamos ver a partir do versículo 17. Só 2 versículos, tá? Voltaram alegres os 72 discípulos, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus disse: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, como que é uma religião? Gente, por favor, você que é dessa religião, eu estou falando com o meu povo cristão, tá? Mas aqui, como que diz que Lúcifer traz conhecimento, iluminação, liberdade intelectual e busca da verdade? Se ele foi, tudo bem, ele foi um anjo de luz criado por Deus, mas se rebelou e caiu do céu, para lá ele não volta. Ele é aquele que tenta as pessoas e as conduz para as trevas do engano, para longe de Deus, para que depois aquela alma caia no inferno e ele possa fazer a festa. Gente, vê como os nomes mudam. Tudo é florido, tudo é romantizado. Luciferianismo só busca luz, só busca conhecimento, só se for das trevas, né? Mas, enfim.
Olha da onde esse rapaz, né, pelo que está dizendo nos vídeos, tá? Não estou aqui afirmando que o Vic Vanilla se converteu plenamente, mas olha o que está dizendo. Se realmente esse menino, né, ele vier para a religião católica, ele vai ser plenamente feliz. Infelizmente, ele tem aquelas tatuagens todas e marcas, né, marcas deixadas, em vestígios que logo logo somem em nome de Jesus Cristo. Mas ele estará feliz de verdade. Eu ficava com muita pena quando via os seus vídeos, ficava triste nas palavras dele. Agora você me pergunta, o que eu estou fazendo acompanhando um rapaz desse quando ele era satanista? Gente, assim, a gente fica indignado com essas coisas. Mas também não podemos ser alienados. Nós temos que saber o que os inimigos estão plantando, como que eles pensam e o mal que isso faz para nós e para o nosso Brasil. Eu fiquei muito feliz quando vi o Vic Vanilla lá em Roma, né? Uns falam que ele virou pastor protestante, mas pelo visto, se for recente esse vídeo que a minha esposa me mandou, glória a Deus, porque ele está vindo para a religião católica. Mas eu falo uma coisa para vocês, mesmo se ele for para a religião evangélica, claro, a gente quer que ele venha para cá. É o que eu mais quero, eu vou rezar por isso, que Maria interceda, que Maria passe na frente e pise na cabeça da serpente. Mas se ele for para a religião evangélica, né, aqueles que buscam a oração, pelo menos, não protestantes, mas evangélicos, melhor que ficar lá no satanismo, né? Para mim é a mesma coisa. Satanismo, luciferianismo, para mim não faz nenhuma diferença, porque Satanás e Lúcifer são anjos das trevas. Agora vem falar para mim que, nossa, não tem nada a ver com satanismo. Claro que não tem nada a ver com satanismo. O nome já é de Satanás, mas não tem a ver com Satanás. O nome da religião leva o nome do inimigo de Deus, do príncipe das trevas, e vai querer encontrar a luz ali. Gente, acorda para a vida, tá bom? Acorda para a vida. O demônio caiu do céu como um relâmpago. Agora você pensa, por que será que ele está fora do país, amados? Aqui eu não vou afirmar nada para vocês, que eu não tenho fontes. Mas, queridos, olha com quem ele estava se envolvendo, com pessoas grandes, representantes do povo, que eu vou ter que pisar em ovos aqui. Representantes do povo, que muitas das vezes têm ligação com as trevas. Tem ligações com uma certa religião que eu não posso falar o nome. Enfim, o restante eu não posso falar. Você imagina as trevas que guiam muitas vezes os nossos representantes, não são todos, tá? Nossos políticos, nossas autoridades, os empresários, né, que dominam a fortuna, o maior ciclo de fortuna que rege o nosso país. Você imagina uma reunião do Clube de Bilderberg, a proliferação maldita espiritual que tem ali. Que Deus abençoe, tá? Sei que não são todos, mas a grande maioria. Então ele estava se envolvendo com pessoas de poder e ele descobriu muita coisa. Gente, um menino que vem falar de satanismo e tem a audiência que ele tinha, você acha mesmo que ele não seria usado para consagrar trabalhos que obtivessem prosperidade financeira, sucesso, mas que deixasse o Brasil nas trevas? Então você imagina o arquivo que esse menino não deve ser, não estou afirmando nada, tá? Repito para vocês, mas você imagina o arquivo que esse menino não deve ser de informações que ele descobriu ali. A nova ordem mundial, né? Illuminatis. Agora que ele virou cristão, né? Aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, espero que seja verdade. Você imagina como que ele vai lutar? Porque esse menino tem coragem, ele dá as caras e ele fala. Então você imagina se agora o jogo se inverte em nome de Jesus Cristo e ele começa a pregar o evangelho e a denunciar as obras das trevas. Ele pode ser morto, queridos. Ele pode ser morto. Até dentro da igreja tem pessoas do mal, sabe, ligadas a essas coisas. Quantos e quantos pessoas satanistas que se envolvem em seminários para a formação de sacerdotes e ali, sabe, plantam o joio no trigo? Quantos? Que Nossa Senhora expulsa essas maldições dentro da nossa igreja e também do nosso Brasil. Agora, você vê como a gente tem que rezar pelas pessoas, né? Olha o apóstolo Paulo, matou a fio de espada tantos cristãos, se tornou o maior evangelizador do planeta, com várias cartas escritas, converteu bilhões de pessoas. Olha o bom ladrão na cruz. Só ia para a cruz quem, amados? Quem que ia para a cruz naquela época? Os piores. A cruz era a penitência máxima, era a sentença máxima para os piores criminosos. Foi lá que jogaram Jesus. E aquele bom ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele reconheceu quem ele era e buscou Jesus Cristo na última hora e foi salvo. Então não desista. Parente seu, um vizinho seu, não quer se converter? Reza por ele. Continua rezando. Uma hora a obra acontece. Amém? Que Deus abençoe a todos. Salve Maria.